Sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Espiritualidade. Eu me chamo Ângelo Pinheiro, do canal Falando de Espiritualidade no YouTube e da página Falando de Espiritualidade no Facebook. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um outro assunto polêmico que muitas das vezes as pessoas insistem em dizer, em utilizar esse tipo de termo, né? Que é a cobrança do orixá. Orixá cobra realmente? É sobre isso que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Então, gente, eu vou dar a minha opinião e tudo que eu já ouvi dizer em relação a esse tipo de assunto. Vamos partir do pressuposto que nós temos o nosso livre-arbítrio, não é? Nós não somos obrigados a absolutamente nada. Ocorre que, quando você vai jogar um jogo de búzios, vai até um babalorixá, uma ialorixá para se consultar e cai no seu jogo que você deveria iniciar-se no culto a orixá, isso não implica em dizer que o seu orixá necessite que você faça para trabalhar na sua vida. Necessite e imponha que você se inicie para se fazer presente na sua vida. Isso só pode ser uma falácia. Isso não pode existir, porque não faz o menor sentido. Orixá é amor, orixá é sabedoria, orixá é respeito. O nosso orixá respeita a nossa vontade, respeita a nossa cabeça, respeita aquilo que a gente quer para a nossa vida. Então, ele vai continuar agindo na sua vida, mesmo que você não seja feito. Quem precisa, eventualmente, de uma feitura de santo, de uma iniciação ao culto, somos nós. Se tem alguém que precisa, somos nós. Nosso orixá não vai nos cobrar por causa disso. Eu já cansei de ouvir vários relatos de eu não tenho dinheiro para fazer uma feitura. O chão é caríssimo, as roupas são carérrimas, os ibás, os bichos, as comidas, eu não tenho condições de fazer. Meu orixá está me cobrando. O pai de santo falou. Como assim teu orixá está te cobrando, meu amor? O teu orixá está vendo que você não tem condições reais para fazer isso. É um gasto grande, nós sabemos. Então como é que seu orixá vai te cobrar? Que orixá é esse que vai cobrar do filho de santo que não pode arcar com essa dívida? Não faz o menor sentido, ou faz? Para mim não faz. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Às vezes a gente está levando uma vida muito torta, uma vida sem destino, uma vida leviana, uma vida sem um fundamento, sem uma razão de ser, não é? E nós sabemos que a religião serve muito para que a gente se equilibre, isso de forma geral. A religião traz freios para a nossa vida, a religião traz discernimento, ela traz até uma espécie de culpa quando a gente anda fora da linha. Então, toda a religião, todas elas, gente, tem esse tipo de freio moral nos indivíduos. Então, toda religião é importante. Levar uma vida sem religião é uma vida muito difícil, porque você não tem freios, você não tem regras, você não tem doutrina, você não tem, às vezes, uma rotina, você não tem a quem recorrer quando você está sozinho. Muitas vezes as pessoas que sofrem de verdade de solidão é a falta da religião, porque elas entendem que quando elas não estão com outras pessoas, elas estão desamparadas, elas estão sem ninguém, não tem ninguém olhando por elas, não tem ninguém as vigiando, não tem ninguém que possa cuidar delas, da emoção delas. E quando a gente tem uma religião, quando a gente é firme nessa religião, a gente tem fé. Claro que a fé já é um outro departamento, que a gente pode ter religião e não ter fé. Mas a religião vai trazer para a gente um aconchego, vai nos mostrar que nós não estamos sozinhos nesse mundo, porque todo mundo, você que está aí me assistindo, eu que estou aqui falando com vocês, todos nós já passamos por uma fase da vida que a gente se sente sozinho, desamparado, a gente não tem nada, a gente não tem ninguém e a gente não sabe como resolver. A religião mostra pra gente que nós temos alguém sim, seja a religião que for. Chame o nome do Deus que o Deus tiver, não é? E no caso da Umbanda e do Candomblé, nós temos um panteão de deuses e divindades e entidades que nós sabemos que sempre se farão presentes em nossas vidas. Então o Candomblé e a Umbanda trazem isso pra gente. Então no caso do Candomblé, que nós sabemos que para se fazer uma iniciação utiliza-se de muitos elementos,
O médium tem que realmente ter um certo equilíbrio financeiro para conseguir arcar com esse montante de coisas que tem que ser adquiridas para que seja feita toda a ritualística. Fora o tempo de resguardo e tudo que advém de uma iniciação ao culto no candomblé. Agora, se você não tem condições de iniciar-se no candomblé, o seu orixá sabe disso antes de você. Então como é que ele vai te cobrar? Existem casos, inclusive, que no jogo de búzios, o próprio sacerdote ou sacerdotisa são orientados, não vem dizer, o seu jogo me obrigou, já ouvi isso. O seu jogo me obrigou a iniciar. Não, o jogo não vai obrigar nenhum sacerdote ou sacerdotisa a iniciar absolutamente ninguém. Existe uma orientação de Ifá, do orixá da pessoa, do orixá do sacerdote ou da sacerdotisa, para que ajude ou mesmo custeie a iniciação daquele Iaô. Isso por vários motivos, gente. Vamos dar aqui um exemplo de uma casa de candomblé que, por exemplo, não tem nenhum filho de santo de Obaluaê, por exemplo, já que estamos no mês de agosto. Então, nós sabemos que existe um ritual no mês de agosto que se chama Olubagé, que é um ritual ao senhor Obaluaê Omolu. Como que uma casa de candomblé aberta vai celebrar o Olubagé se não tem nenhum filho de Omolu ou Obaluaê na casa? Como é que faz? Então, a gente sabe que nesses casos, por exemplo, existe uma orientação, sim, do santo, do próprio sacerdote, inclusive, ou do santo daquele pretenso Iaô, solicitando que seja ajudada essa iniciação, ou colocar num barco, encaixar num barco, não é? Que aí já divide uma e outra despesa, enfim, tudo se organiza. Afinal de contas, o Ilê Axé que se preze é uma irmandade, é uma família. Vocês sabem que eu estava lendo um texto, não tem muito tempo, de um sacerdote conhecido, não é? E ele escreveu o texto dizendo que a gente jamais pode ter amigos numa casa de axé, que não dá para confiar em ninguém, que não dá para levar os irmãos de santo para nossa vida fora do axé, que tudo tem que ficar por ali mesmo e que aquelas pessoas a gente não deve trazer para nossa vida externa. Eu pensei, como que esse cara, me desculpe, orienta os seus filhos de santo? Como que não deve ser essa casa de santo desse senhor? Se é que ele tem uma casa aberta. Porque o nome dele é famoso na roda, mas eu não sei se ele tem casa aberta. Mas vamos partir do princípio que ele tem uma casa aberta. Esse é o tipo de orientação que ele dá para os filhos de santo dele? Se ele dá essa orientação para os filhos de santo dele, como que ele não deve cuidar, zelar e tratar desses filhos de santo? Ou seja, as coisas estão tão de ponta cabeça que mesmo a gente sabendo que toda a família tem um problema, o que a gente tem que fazer é tentar unir, não pregar a desunião. Isso não existe. Então, se você tem uma casa de axé, ou se você frequenta, aquilo ali é uma outra família, gente. Principalmente, a gente sabe, nos ritos de candomblé ou molocô, por exemplo, que são vários dias de recolhimento, que tudo começa muito antes do dia do xirê, nós sabemos que se você não tiver um bom relacionamento com os seus pares, como é que você vai ficar uma semana dentro do barracão, gente? Como é que você vai ficar 21 dias cuidando de um Iaô, tendo inimigos do seu lado? Que tipo de clima é esse? É sim uma segunda casa? É sim uma segunda família? Se não é, tem que ser. E cabe ao zelador ou à zeladora organizar, orientar e educar os seus filhos, que é como se fosse filho que saísse do seu próprio ventre. Não é dizer que, olha, é melhor você não se misturar com o teu irmão de santo do lado de fora aqui do barracão, não. Vocês se cuidam aqui, se falam aqui, se tratam aqui do lado de fora, cada um pro seu lado, cada um com a sua vida, vocês nem se falam. Gente, isso não faz o menor sentido. Mas, para variar, eu já estou fugindo do tema do nosso vídeo de hoje. Vou voltar. Ou seja, orixá não vai te cobrar feitura. Orixá não necessita que você o inicie. Você não está apanhando do seu santo, que é outro termo assim que é de arrepiar cabelo de careca. Você não está apanhando do seu santo, isso não existe. O seu santo ele vai te orientar, ele vai te moldar, ele vai te doutrinar, mas ele jamais vai te prejudicar.
Sob nenhuma circunstância. É o seu pai, é sua mãe, é divindade, é vento, é energia, é força da natureza, é elemental. Não faz o menor sentido. Quem precisa de iniciação somos nós. Quem precisa de doutrina, de ensinamento, de discernimento, somos nós. Não são nossas divindades. Então entendam, se você não pode fazer o seu santo agora, o seu orixá sabe disso antes de você. O que você não pode fazer é se comprometer com o seu orixá a iniciá-lo e depois você começar a gastar esse dinheiro com outras trivialidades, deixando para trás aquilo que você acordou, não é? O combinado não sai caro. Se você não se sente suficientemente preparado para se iniciar, seja financeiramente, emocionalmente, psicologicamente, seja porque a família perturba, por qualquer motivo que seja, tenha uma conversa sincera com o seu orixá. Acenda a sua vela e chame pelo seu orixá, converse com ele, ele vai te ouvir, ele vai te entender. Ele já sabe. Mas muitas vezes a gente precisa verbalizar. Às vezes é só o que falta. Agora, se você já tem um acordo, se você é daquele do toma lá da cá, se eu tiver isso, eu vou iniciar para o senhor, porque eu quero ver se o senhor ou se a senhora se fazem presente na minha vida de verdade. É o pior tipo de iaô que pode existir. Não só de iaô, como de iabome também. Não teste seu orixá. Mas vou voltar de novo para o tema do vídeo. Então o seu orixá vai entender e ele vai concordar. E com a aquiescência dele, você fará no seu tempo ou você nem fará. Você não vai se prejudicar porque você não raspou no santo nessa existência. Não vai. Não vai. Primeiro que você vai reencarnar mais algumas vezes. Sei lá, dezenas, centenas, não se sabe. De certeza disso a gente não tem. A gente só tem certeza que a gente reencarna. Então, se você não conseguir cumprir com um acordo, mas não um acordo de carne, né? Que se faz enquanto encarnado, mas com o acordo que você fez lá, o teu projeto de vida para a próxima existência, antes de você voltar. Se você não conseguir concluir, você vai ter tempo para concluir depois. O que você não pode é se martirizar e nem culpabilizar o seu santo pelos problemas que acontecem na tua vida. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é um assunto polêmico, é um assunto que muita gente vai divergir, mas a gente precisa ter um pouco de raciocínio lógico e de tentar entender as coisas mais friamente. E, principalmente, parar de culpar outrem pelos percalços que passamos. Ainda porque nós não estamos aqui a passeio. Nós não estamos aqui para que nossa vida dê tudo certo. Porque se assim fosse, não teria razão de ser. Nós estamos aqui para aprender. A gente nasce de uma forma, morre de outra, que seja melhor, né? Que nós evoluamos, não é? Então não faz o menor sentido a gente não ter problemas, porque para a gente ter o gostinho e o sabor da vitória, do bom, a gente tem que conhecer a derrota, o mal. Se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem e deixem suas perguntas aí nos comentários. Axé!